Oi, meninos, meninas. Vamos começar nossa aula falando de relações ecológicas. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixe um like, comente, né? Deixa lá o seu comentário e também, quem não é inscrito, por favor, dá uma força aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os colegas, com os amigos. Vamos lá. Elas podem ser de duas maneiras: intraespecíficas, que acontece com os indivíduos dentro da mesma espécie. Por exemplo, leões com leões, zebras com zebras, elefantes com elefantes, abelhas com abelhas. E a interespecíficas, que acontece com os indivíduos de espécies diferentes. Por exemplo, leões e zebras, formigas e pulgões, né? São espécies diferentes. Também pode ser positiva ou negativa. As relações ecológicas intraespecíficas, elas também podem ser harmônicas e também desarmônicas. Assim também a interespecífica podem ser desarmônicas e harmônicas. Harmônica é a relação ecológica que traz um benefício para um ou para ambos os indivíduos envolvidos. E a desarmônica é uma relação que uma espécie é favorecida, mas a outra acaba sendo prejudicada. Então vamos lá. A intraespecífica, ela pode ser harmônica, é a colônia e a sociedade. E quando ela é desarmônica, é um exemplo da competição e o canibalismo. A interespecífica é harmônica, né, no protocooperação, mutualismo, comensalismo e inquilinismo. E a desarmônica é predatismo, parasitismo, competição, amensalismo e o esclavagismo. Lembrando que a intraespecífica ocorre entre os indivíduos da mesma espécie e interespecífica ocorre entre os indivíduos de espécies diferentes. Então vamos ver um exemplo de colônia, que é uma associação entre os indivíduos da mesma espécie, mas eles são unidos fisicamente. Pode ocorrer ou não a divisão de trabalho. É uma relação que os dois são beneficiados, né? Os dois envolvidos são beneficiados. E aqui, por exemplo, você vê aqui, ó, o exemplo dos corais, né? Eles são ligados fisicamente, né? Parece um só, e aí eles são beneficiados porque os dois indivíduos aqui envolvidos, todos os indivíduos envolvidos são beneficiados, eles saem ganhando, né? E a sociedade é uma associação entre os indivíduos da mesma espécie organizados de modo cooperativo, né? Todos trabalham, todos desempenham a função e todos são beneficiados. Lembrando que eles não são ligados fisicamente, tem uma separação física e ambos saem beneficiados. Um outro exemplo de sociedade são as abelhas. Todas trabalham, todas são beneficiadas. Lembrando que numa sociedade de abelhas existe uma hierarquia, né? Existe a rainha, a abelha rainha, o zangão e as operárias. Todos com funções definidas, todos trabalham muito organizado, de maneira que todos também são beneficiados.
né? Mais um exemplo aqui com formigas, né? Uma sociedade extremamente organizada. Uma curiosidade: as formigas são capazes de morrerem para defender aquela sociedade. Os cupins é um exemplo também de sociedade, né? Os cupins vivem, né, em uma sociedade organizada, também tem uma divisão de tarefas, mas todos são beneficiados. As relações desarmônicas são aquelas que trazem prejuízo para uma das partes envolvidas. Essas relações, elas ocorrem tanto entre os indivíduos da mesma espécie, mas também acontece com animais ou indivíduos de espécies diferentes. A relação desarmônica é muito importante para preservar e manter um equilíbrio no ecossistema, e assim o controle das populações que habitam o mesmo biótopo. Outro exemplo de relação desarmônica intraespecífica é a competição. Ela pode acontecer com indivíduos da mesma espécie e também com indivíduos de espécies diferentes. Esses seres possuem os mesmos interesses, né? Eles estão lutando, competindo para conseguir tudo o que precisa a respeito de alimento, ou pode ser por luz, por água, por espaço físico, pela liderança ou por uma fêmea. Por essa razão, por acontecer entre os indivíduos da mesma espécie e de espécies diferentes, ela pode ser intraespecífica ou interespecífica. Mais um exemplo aí vocês estão vendo aí na foto, muitos animais da mesma espécie. Esses gnus, eles estão competindo aí por alimento, né, por um espaço, Nessa foto aqui, vocês estão vendo aí vários animais de diferentes espécies competindo por água, né? Eles estão ali todos matando a sua sede, são espécies diferentes, vocês estão vendo aí, né? Mais um exemplo de animais da mesma espécie competindo aí por alimento. Nessa foto, nessa imagem aí, animais estão competindo ali. Eles estão competindo por liderança ou por uma fêmea, né? A liderança do grupo. Mais um exemplo aí desses cervos aí competindo, seja por uma fêmea, seja pela liderança do bando, seja por um espaço, né? Alguns animais, eles delimitam o espaço fazendo xixi nas árvores, e aí eles urinam nas árvores, e ali ele deixa o cheiro, que é chamado de feromônio. Então ele marca o território dele. Quando uma espécie se alimenta, ele pega, mata e come um outro ser da mesma espécie, né? Você está vendo aí na foto um animal, uma cobra comendo uma outra de um animal da mesma espécie. É o canibalismo. Esse canibalismo é uma relação onde uma espécie é beneficiada e a outra é prejudicada, né? Aqui, quando esse louva-a-Deus ele está se alimentando de outro louva-a-Deus, então um está sendo beneficiado e o outro nem tanto, né? O outro ficou no prejuízo. E a hiena, né, também se alimentando de uma outra hiena, não quer dizer que a hiena matou a outra, mas pode ser um outro animal também que matou e a hiena pegou
os restos, porque geralmente as hienas se alimentam dos restos deixados por outros animais. A gente vai ver mais na frente espécies que se alimentam dos restos de outros. O canibalismo também aí entre as aves. Bom, protocooperação. Você está vendo aí na imagem que um passarinho está ali na boca do jacaré, que perigo, né? Protocooperação é uma relação onde as duas espécies saem ganhando, são beneficiadas, mas não é uma união obrigatória. É uma associação entre os indivíduos de espécies diferentes, que ambos se beneficiam, mas a existência não é obrigatória. Acontece muito entre o cervo e os pássaros anum, pássaro palito e o jacaré, os insetos polinizadores e plantas, e também entre os anuns e o gado. O pássaro palito, ele vai lá e come os restinhos de comida que está nos dentes do jacaré. Assim, o pássaro se alimenta e o jacaré fica com os dentes limpos, né? Os dois são beneficiados. Agora, não é obrigatório. O pássaro vive muito bem sem o jacaré e o jacaré passa muito bem, obrigado, sem o pássaro. Mais um exemplo aí dos pássaros se alimentando de parasitas que estão no corpo desse cervo. Não é obrigatório, mas os pássaros se alimentam e o cervo fica com o corpo limpo de parasita. Mas, o mesmo exemplo aí, né? O boi e o pássaro, o significado é o mesmo. O pássaro se alimenta de parasitas que estão no corpo do gado e assim o animal fica livre dos parasitas. A abelha e a flor. A flor vive muito bem sem a abelha, mas já que a abelha já vem aqui pegar o pólen, leva o pólen e poliniza outras flores. Os dois saem ganhando. Já que no mutualismo, né, é uma união obrigatória. É uma associação na qual as duas espécies envolvidas elas são beneficiadas. Porém, cada espécie só consegue viver na presença da outra. É uma associação permanente e obrigatória entre esses seres. Exemplo, os líquens, né, que são as algas e os fungos, e também entre os cupins e os protozoários. Você está vendo aqui, né, um exemplo de líquen, que é alga e fungo unidos. Aqui é o parasita, né? Isso aqui é uma foto de um parasita que fica no intestino do cupim. Então o cupim vai lá e come a madeira, mas o cupim ele não consegue fazer a digestão da madeira. É onde esse parasita ajuda os cupins. Em troca, eles vivem ali dentro do intestino do cupim. Então as duas espécies são beneficiadas. O comensalismo, né, é uma associação onde uma espécie é beneficiada e a outra nem ganha e nem perde. É uma associação entre espécies diferentes, na qual uma espécie é beneficiada sem causar um prejuízo ou um benefício para a outra. Pode ser também o comensalismo típico, que é uma relação em que uma espécie se alimenta dos restos alimentares de outra. Por exemplo, né, o tubarão vai lá e se alimentou, aqueles restinhos de comida que fica por ali, as rêmoras vai lá e se alimenta deles, sem prejudicar o tubarão. Também os abutres, né, que se aproveita dos restos das presas dos leões, e também as hienas, né? O inquilinismo é uma relação ecológica em que uma espécie inquilina vive sobre ou no interior de uma outra espécie hospedeira sem prejudicá-la. Nos vegetais, essa associação
recebe o nome de epifitismo. É exemplo das bromélias e orquídeas. Você está vendo aqui, ó, os tubarões e as rêmoras. A rêmora é esse peixinho pequeno aqui que fica grudado aqui no tubarão, ó. Quer ver aqui, ó? Tá vendo? Ela vai sempre aqui juntinho do tubarão, grudada, presa no tubarão. Assim elas são levadas de um lugar para outro e ainda se alimentam, mas não causa nenhum prejuízo para o tubarão. No inquilinismo, esse organismo chamado inquilino e o hospedeiro. O inquilino, ele se estabelece no corpo do hospedeiro, assim ele consegue um abrigo, proteção ou um suporte sem causar nenhum prejuízo, nenhum dano ao ser hospedeiro. O hospedeiro, nesse caso, é diferente do hospedeiro parasita. No hospedeiro, no parasitismo, ele causa prejuízo para o outro organismo. E nesse caso aqui não causa nenhum prejuízo, ela só está morando aqui. Eu gosto de comparar o inquilinismo, por exemplo, se você tem uma casa e não mora ninguém. Aí você aluga a casa. Você é o hóspede, o hospedeiro. E quem vai morar na casa, quem vai pagar o aluguel, é o inquilino. Exemplozinho aí da casa, né? Nós temos também aqui o predatismo, que é uma relação mantida pelos indivíduos de espécies diferentes, na qual um organismo captura e mata o outro para se alimentar. Então, quer dizer que nessa relação, uma espécie é beneficiada, né, se alimenta, e a outra é prejudicada, né, gente? Que prejuízo! Morreu, o prejuízo é grande. Aqui você vê aqui fotos, exemplos aqui, uns videozinhos dos animais, né, predando o outro, de espécie diferente. Lembrando que é espécie diferente, porque quando mata e alimenta da mesma espécie, né, é uma outra relação ecológica que se chama canibalismo. Mais imagens aí, exemplos do predador. Bem, só para lembrar que o predador é o indivíduo que ataca, né, e que se alimenta do outro, chamado presa. Pertencem a espécies diferentes. Os predadores são geralmente maiores e em menos número, em menor quantidade de que suas presas. Há exemplo, né, dos animais carnívoros. As duas populações de predadores e presas geralmente não se extinguem e nem entram em superpopulação. Assim, permanece um equilíbrio no ecossistema. O parasitismo, né, agora sim, é uma relação em que um ser, um envolvido, é beneficiado e o outro é prejudicado. Nesse caso, o parasitismo, um indivíduo se alimenta ou mora sem matar o hospedeiro. No parasitismo, é caracterizado principalmente pela espécie que se instala no corpo de outra e assim retira toda a matéria, toda a nutrição e causar em consequência, né, danos que pode ser muito grave ou alguns pequenos distúrbios, mas pode também causar a morte do indivíduo parasitado. Nesse caso, dá o nome de hospedeiro ao organismo que abriga o parasita.
Os exemplos aí de piolho, barata, piolho, pulga, percevejo, né, são parasitas. Esses parasitas que ficam na parte externa, né, no cabelo, na cabeça, no corpo dos animais, são ectoparasitas. E os parasitas, como as lombrigas, que ficam no intestino, né, no interior dos seres parasitados, dos hospedeiros, esses são endoparasitas. Mais alguns exemplos de parasitas. O parasitismo é uma relação em que uma espécie, o parasita, obtém nutriente e moradia no corpo de um indivíduo vivo da espécie hospedeira. O endoparasitismo é o parasita que vive no interior do corpo do hospedeiro, um exemplo da lombriga. O ectoparasitismo é quando o parasita vive na superfície do hospedeiro, exemplo do piolho no homem. O holoparasita é uma planta parasita que obtém a seiva bruta e elaborada das custas da planta hospedeira. A hemiparasita é uma planta parasita que obtém só a seiva bruta às custas da planta hospedeira. O esclavagismo é uma outra relação ecológica onde um ser é beneficiado e o outro é prejudicado. O esclavagismo ou sinfilia é a interação desarmônica na qual uma espécie captura e faz uso do trabalho, das atividades e até dos alimentos de outra espécie. Um exemplo é a relação entre as formigas e os pulgões, onde os pulgões são parasitas de cervos vegetais. Eles se alimentam da seiva elaborada e retiram dos vasos liberinos das plantas a seiva elaborada e rica em açúcares, mas pobre em aminoácidos. Por isso, os pulgões absorvem muito açúcar e eliminam o excesso pelo orifício. O esclavagismo ou sinfilia é uma relação desarmônica em que ocorre entre indivíduos da mesma espécie ou não. Ela pode ser interespecífica ou intraespecífica, onde alguns se beneficiam das atividades ou dos trabalhos ou ainda dos produtos produzidos por outros seres vivos. Em caso de esclavagismo interespecífico, ou seja, quando este ocorre entre espécies diferentes, nós citamos os exemplos de quase todas as atividades nas áreas da agricultura, zootecnia, apicultura, avicultura, sericultura, ovinocultura, todas as atividades praticamente no campo. Assim, as formigas e os pulgões, os pulgões, eles retiram aquela seiva extraída dos vegetais, que é rica em açúcar, e aí, como essa seiva é pobre em aminoácido, os pulgões precisam de muito aminoácido, e aí eles ingerem muita seiva. O excesso dessa seiva é secretado e as formigas se aproveitam do açúcar eliminado, lambendo os pulgões, mantendo eles limpos. E as formigas também associam os pulgões como produtores de açúcar. Portanto, as formigas, de certo modo, escravizam os pulgões. Os humanos, usam as rãs. Então, das rãs, eles retiram carne, o couro e também deixam que elas
se alimenta dos insetos ali daquela área. Então usa os serviços. O homem e os bovinos, né, os bois. O homem domestica, amansa, né, o boi, ensina eles a trabalhar, puxar carro de boi, o arado para a terra. Então, e também se alimentam da carne do boi. Eles vão lá, engordam o boi, depois matam e comem. Então, também é uma relação de escravo. O leão, né, ele faz as fêmeas, né? As fêmeas bota as fêmeas para caçar, para cuidar dos filhotes e também fazer todos os trabalhos por eles. Eles são folgados. As onças, as fêmeas, os leões, as fêmeas matam a presa, aí o leão vai lá e come, e só depois que ele está abastecido ele deixa para as fêmeas comerem. Então é uma maneira de escravizar. A hiena é uma relação diferente. As fêmeas, que são matriarcas, as líderes do bando, elas aproveitam do trabalho das outras hienas e dos machos. A relação desses indivíduos é inversa à do leão. Nós podemos dizer também que o homem, né, já foi ou ainda é um escravagista, por aproveitar do trabalho de outros seres humanos. O ser humano também escraviza as abelhas, né? Nessa relação, eles cuidam das abelhas, né? Faz aí as casinhas para as abelhas e tal, mas eles fazem com que as abelhas produzam mel, própolis, cera e outros produtos, né, derivados que é fabricado, aliás, produzidos pelas abelhas. E aí o homem vai lá e faz uso desses materiais, desses produtos. Isso o homem também está. Os chupins. O chupim é um pássaro, né? E aí ele não faz ninho. Ele bota os ovos no ninho de outros pássaros. O chupim, ele é considerado um animal oportunista. Aí ele coloca lá os ovos nos ninhos de outros e deixa esses outros pássaros criarem os seus filhotes. Tem uma história indígena que diz assim: por que o chupim não faz o ninho? Diz que ele estava na floresta, teve um grande incêndio, e aí o fogo foi chegando perto do ninho do chupim, e o chupim, para proteger os ovos, ele não saiu do ninho. Mas o fogo começou a queimar suas penas. Aí ele foi obrigado a deixar o ninho dele lá, e o fogo queimou. E ele ficou com as penas chamuscadas, então por isso ele é preto. E aí ele ficou traumatizado e nunca mais fez um ninho. E vai lá e bota os ovos no ninho dos outros. Mas isso é só uma história indígena. Além dos chupins, né, que coloca os ovos geralmente nos ninhos dos tico-ticos, das curuíras, né, de outros pássaros, né, do cardeal, até mesmo do bem-te-vi. E aí tem um outro pássaro também que faz isso, que é um pássaro que é chamado de cuco. Vamos ver aqui mais na frente. Aqui é o pássaro que é chamado, é o chupim. Aqui você está vendo o tico-tico alimentando um filhote de chupim que provavelmente nasceu no ninho do tico-tico. Aqui o tico-tico alimentando mais dois. Aqui o cardeal alimentando o chupim. E aqui uma curuíra alimentando um filhote como é o nome desse pássaro? Do cuco. No ninho aqui, você está vendo aqui esses 3 ovos. Eles são maiores
do que esses 5 pequenininhos aqui. Então, provavelmente, esses ovos aqui devem ser do cupim ou do cuco. Meninos, essa foi a nossa aula e eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar agora uma musiquinha para vocês, que é uma paródia de ecologia. Eu espero que vocês gostem. Se gostarem, deixa um like, vai lá, comenta, né? Deixa um comentário e também se inscreva quem não é inscrito. Compartilhe o vídeo com seus amigos, peçam para eles se inscreverem no canal. Assim, eles vão dando uma força para o canal e divulgando um material de qualidade que serve para a educação. Estudar é sempre bom para a nossa vida, é sempre bom para o nosso desenvolvimento pessoal. Um abraço, pessoal! Existindo ou não harmonia, isso aí devemos saber. Oiê, oiaiá. Oiê, oiaiá. Ela terá harmonia se não houver prejuízo. E se alguma das partes tiver algum benefício. Colônia tem indivíduos, podem ter corpos ligados. São bactérias, corais ou alguns protozoários. Sociedade é marcante, os corpos são separados, organizados em funções, como as abelhas já são. O crocodilo e o palito na proto-cooperação, ajuda não obrigatória, faltando não morrerão. Porém no mutualismo a união é vital. Algas e fungos são líquens, protozoário e cupim. Comensalismo, um ganha, outro não tá nem aí. O leão deixa pra hiena e ela morre de rir. Inquilinismo e orquídeas que apoiadas crescerão. Peixe entrou no Olodúria que serviu de proteção. Finalizando a harmonia, cabra preste bem atenção. Se você não se ligar, é bom recuperação. As relações podem ser pra ganhar, então pra perder. Existindo ou não harmonia, isso aqui devemos saber. Oiê, oiaiá. Oiê, oiaiá. Mas se houver prejuízo, desarmonia já é. Um ganha e o outro se ferra, e assim não vai dar pé. Competição é danada, o recurso faltará. Disputa é sempre acirrada e o mais forte vencerá. No amensalismo, produtos, fatores inibirão que a espécie amensal cresça, antibioses serão. O predatismo apresenta a presa e o predador. O viatinho deu mole e o leão abocanhou. Canibalismo aparece dentro da mesma espécie. Matou e teve motivo, em peixes isso acontece. Parasitismo famoso, vivendo as crustas alheias. É o parasita na boa e o hospedeiro espeneia. Pra acabar com a desarmonia, cabra preste bem atenção. Se você não se ligar, você vai tomar no prejuízo. As relações podem ser pra ganhar, então pra perder.